Eu passei numa prova de concurso público mesmo sem estudar direcionado para ela. Fui chamado hoje para o concurso da Fundação Municipal de Saúde da minha cidade, Teresina. E eu realmente não fiz nenhum estudo direcionado para essa prova em específico. Mas óbvio que eu já tinha uma bagagem, um certo ritmo de estudo e com essa base eu consegui a aprovação. Só que eu estava estudando para a prova de residência médica, que tem conteúdos de medicina. E no caso do concurso público, isso representava só 40% ou 50% da nota da prova, sem contar a redação, se eu não me engano. E é um concurso para médico, um concurso da prefeitura daqui, para trabalhar em UBS, com salário inicial de R$8.000 e que costuma chegar nos R$10.000 líquidos quando você coloca alguns bônus, gratificações. E realmente essa aprovação e posse no concurso caiu como uma luva para mim, porque a prova que eu estava estudando antes da residência médica provavelmente não vai dar certo. E eu estava totalmente focado nela e não nessa que eu acabei passando. Então, como eu sei que tem muita gente aqui que me segue, estuda para Enem, vestibular e gosta do que eu falo sobre isso, eu resolvi compartilhar. Nesse vídeo eu vou compartilhar uma reflexão e insights importantes sobre estudos para concursos e provas. Até porque, no meu caso, uma porta se fechou, mas uma janela com uma nova oportunidade surgiu de uma prova que eu quase deixei de fazer. E esse é o primeiro ponto que eu quero falar aqui no vídeo. Eu quase não fiz essa prova. Realmente, eu estava com muita vontade de não fazer ela. Estava poucos meses da minha formatura, fazendo TCC, estudando para as provas de residência. Estava no meio do internato. E eu também nunca tive o sonho de ser concursado. Eu sempre tive vontade de empreender, criar o meu próprio negócio, desenvolver as minhas coisas. Sempre gostei desse lado mais criativo, aventureiro, que o empreendedorismo me proporciona. E essa sempre foi a minha visão de futuro. Mas conforme a gente vai amadurecendo e vendo um pouco mais de mundo, escutando um pouco mais os pais e vendo que realmente eles estavam certos em alguns aspectos, eu comecei a entender o que eles disseram sobre estabilidade e segurança de um concurso público. E para mim, no meu caso, eu sei que não vai ser uma coisa que me limita ou acomoda, mas sim uma ferramenta que eu posso utilizar para construir um futuro ainda maior. Sem contar que esses concursos públicos na medicina ocupam apenas uma parte do nosso dia. Então é excelente para você ter ali uma coisa um pouco mais segura. Eu sei que estabilidade não existe, segurança completa não existe, mas sim ter uma renda ali mensal, até porque no empreendedorismo isso varia muito e a gente tem custos e riscos a serem corridos. Já tiveram meses que eu tive prejuízo, por exemplo. Então isso aconteceu de uma forma que surgiu o edital, surgiu a oportunidade, eu demorei muito para me inscrever no concurso, mas principalmente meus pais insistiram um pouco, disseram: por que tu não faz? Vai lá, faz a prova, é uma experiência, é um aprendizado. E eu fui para fazer principalmente a parte de medicina. Além de medicina tinha legislação, português, matemática, matemática no caso raciocínio lógico, a legislação do estado do Piauí, e tinha também uma prova de conhecimento específico de medicina. Acho que eram só essas 4 áreas, se não me engano. A prova de conhecimentos específicos era metade da nota da prova objetiva. E eu fui muito, muito bem na prova de medicina, sendo uma das maiores notas nessa área, porque eu estava estudando para residência médica. No entanto, eu fui muito mal em português. Matemática eu fui bem, mas não foi nada absurdo, acabei errando uma questão por besteira. E estatuto eu fui terrível, acertei tipo 40% da prova. Fiz uma redação também não muito boa, que me jogou para trás. Então perceba que uma prova que eu acabei pensando, por que eu não vou lá e faço por causa da parte de medicina, ou para treinar realmente a exposição de prova, eu falava que não queria aquele concurso, acabou sendo a minha única opção nesse ano. E mesmo sem me preparar especificamente para ele, acabou dando certo. E o mais curioso disso tudo é que eu estava num contexto de preparação, não estava ligando muito para essa prova em específico, e mesmo não passando nas residências que eu queria, isso abriu outras portas, né? Surgiu essa oportunidade incrível que eu vou falar mais na frente. Por que isso foi tão bom para mim? Outra dica que eu acho importante falar aqui nesse vídeo é sempre estar preparado. Quem estuda para concursos ou quer conseguir alguma coisa que depende de edital, depende de surgir uma oportunidade, precisa estar se preparando com constância. E eu tava num ritmo de estudo para um outro foco, mas acaba que eu tava aquecido, eu tava preparado, eu tava focado em aprender. Então, quando a gente sempre mantém um ritmo de estudo ali basal, fica muito mais simples de você adaptar e conseguir abarcar um edital com rapidez. Por isso que eu acho que isso vale para tudo na vida. Quando a gente está preparado para oportunidades, quando a gente cria essas oportunidades, as coisas acontecem mesmo que a gente não espere. Isso vale, por exemplo, para sua vida pessoal, para relacionamentos,
para negócios e também para o mundo dos estudos e dos concursos públicos. Terceiro ponto que eu preciso assumir para vocês é que eu vi o estilo de prova. Então, eu não estudei especificamente, mas no dia da prova pela manhã, eu olhei algumas questões, principalmente de legislação, porque eu sabia que elas repetiam muito. Era um documento pequeno, Estatuto dos Servidores do Estado do Piauí, e que iam ter 5 a 10 questões ali na prova, que era só eu ler rapidamente e aprender o modelo. Acaba que eu acabei me confundindo na hora da prova com uma das questões que eu respondi. Eu tirei uma nota bem baixa nesse estatuto, mas não me atrapalhou tanto assim. Mas teve uma questão que eu ganhei que ela foi simplesmente duplicada dos anos anteriores. Era uma questão simples, uma questão fácil, mas na hora que eu vi, eu olhei essa questão hoje de manhã olhando as provas antigas do concurso. Então eu analisei rapidamente o estilo dela, não assisti revisão de véspera, não estudei para ela, não estudei resumo, não olhei nada. Eu só olhei as provas anteriores da mesma banca ou de concursos públicos aqui do meu estado e procurei questões específicas sobre o tema da legislação. Procurei nesses sites da internet mesmo, de bancos de questões. Quarto ponto que eu preciso falar aqui nesse vídeo, eu acho que ele é muito, muito importante. Realmente eu tenho tentado me aproximar de Deus nesse ano, quero ler a Bíblia também, quero tentar me aproximar e mais à igreja. Não sei ainda tudo que eu vou fazer, nem sei o quanto que eu vou conseguir. Eu sei que a gente não pode deixar isso para depois, mas realmente parece que quando Deus fecha uma janela, abre uma porta. Ou o contrário, eu não sei se a frase é a porta, abre a janela, não sei como funciona. Mas eu não passei na residência, aquilo foi muito difícil e duro. Mas assim que isso aconteceu, cara, surgiram 2 oportunidades incríveis para mim. Uma oportunidade mais relacionada ao meu trabalho no Médicos do Futuro, meu trabalho com produtos e plataforma para estudantes de medicina. E essa segunda oportunidade, a oportunidade de ter um concurso público aqui na minha cidade, que é muito difícil conseguir um OBS, né? Então o único meio de você garantir um trabalho em OBS aqui é através de concurso público. E isso surgiu, foi um concurso que eu fiz antes de me formar e acabou sendo chamado e rápido. Eu fiz o concurso ano passado e esse ano já estão chamando, já vou tomar posse se tudo der certo. Então é impressionante como parece que uma coisa se fechou, mas aquilo parece ser exatamente o tempo que eu pedi a Deus para conseguir focar no meu negócio. Eu quero muito fazer o meu projeto crescer mais e mais e eu queria ter esse tempo, esse momento para me dedicar e talvez esse seja o ano. Não decidi ainda exatamente se eu vou estudar com a mesma intensidade, com um ritmo intenso. Óbvio que eu vou trabalhar, né? Vai ser um estudo um pouco mais assertivo, um pouco mais rápido, mas eu tô pensando ainda se vou fazer uma preparação nesse ano. Mas eu ganhei o tempo que eu queria para me dedicar ao meu trabalho na internet, meu trabalho com os meus projetos, e ainda ganhei agora um concurso público que eu posso trabalhar poucas horas no dia e ter ali um fixo. Além disso, acho que nunca se ache bom demais para um desafio. Uma coisa que eu não tive no ano passado foi a humildade. A devida humildade para reconhecer que não tem nada que é bom demais pra gente. Então, eu sempre achava que eu só tinha que fazer as provas mais difíceis, mirar nas coisas mais difíceis, e acabou que eu não passei nem nas coisas que eu considerava simples e fáceis. Então, realmente, esse balde de água fria, essa queda no desempenho, esse choque de realidade é interessante pra gente entender que a gente nunca é bom demais para qualquer prova ou desafio. E por isso que eu me sinto muito grato por ter conseguido passar nesse concurso público e por ter sido aprovado na residência médica no 5º ano, no Enare, lá uma prova que eu fiz quando ainda estava no começo do internato. Cada uma dessas experiências, cada uma dessas provas é uma oportunidade de crescer e às vezes é no inesperado que a gente encontra a nossa realidade, o nosso lugar e não naquilo que a gente sonhou, planejou para nós mesmos. Uma outra coisa que eu quero falar, acho que é a 5ª coisa, já até me perdi na contagem, é estude a longo prazo. Foi um erro que eu cometi de simplesmente colocar muita intensidade no ano passado, achar que eu tinha o poder de controlar tudo, acabei adoecendo próximo das provas, o que me atrapalhou bastante. Por isso que eu penso que compensa muito você estudar e trabalhar no longo prazo, porque se porventura acontecer alguma coisa ou você não conseguir em um lugar que você gostaria, você fez outras coisas, você não deixou de viver por conta daquele objetivo, por conta daquela prova. Obviamente, existem momentos que a gente tem que colocar muita intensidade. Isso não deixa de existir. Existem aqueles momentos. Mas no longo prazo, a gente precisa ter um ritmo de estudo muito mais constante, inteligente, do que uma coisa intensa e sem pé nem cabeça que não tem nem como se sustentar. Além disso, isso tira um peso enorme da necessidade de ter que passar, de ter que ser aprovado e permite uma preparação muito mais leve. Use uma estratégia também que é assertiva.
como o uso de flashcards específicos baseados nos seus erros e acertos nas provas e nas suas dificuldades. Também vale muito a pena ter um hábito de responder questões com frequência. Quando você faz essa preparação assertiva, uma preparação mais leve, coloca intensidade nos momentos certos, eu tenho plena convicção de que você vai conseguir passar em qualquer prova. Por fim, eu acredito muito que as coisas boas não acontecem por acaso. Acontecem para pessoas que estão preparadas e buscando se colocar em situações onde elas podem receber essa oportunidade, essa bênção. O nome de uma palavra que eu gosto muito se chama serendipidade. Serendipidade são as coisas inesperadas que surgem a partir de conexões ou situações inesperadas, fortuitas, que acontecem porque você está no lugar certo, porque você é a pessoa certa para aquela oportunidade. E a gente consegue enxergar isso mesmo nas adversidades. Então, eu tô muito mais grato, muito mais calmo e reconhecendo essa situação de bênção que me foi colocada. Porque é literalmente tudo o que eu pedi. Um tempo para trabalhar nos meus projetos com uma oportunidade dessas que surgiu agora. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha conseguido abrir teus olhos para alguma coisa que você não conseguiu enxergar. Se você está se dedicando, se você está se preparando para alguma coisa e bateu na trave no ano passado ou não conseguiu ser aprovado, como por exemplo, na prova do Sírio-Libanês, eu acertei 83% da prova e fiquei a uma pessoa de ser chamado. Então chamaram para a segunda fase, uma pessoa, o próximo era eu, então eu não fui chamado. Foi uma coisa até que me marcou muito. Poxa, uma prova que eu fiz 83%. E às vezes parece que esse nosso esforço não tá dando resultado. Mas na verdade, a hora de você colher aqueles frutos ainda vai chegar. E cada hora de estudo, cada desafio enfrentado te prepara para isso. Então obrigado por assistir. Comenta aí embaixo se já teve alguma experiência, alguma coisa inesperada que aconteceu com você e que você depois reconheceu que aquilo foi importante, foi um processo importante. Assim como eu achei que foi importante também ter inicialmente batido na trave no Enem, depois minha redação foi recorrigida, mas foi uma coisa que me deu aquele choque de realidade, me deu mais gás para persistir ainda mais. Espero que tenha feito sentido esse vídeo. Comenta aí embaixo se você já passou por uma situação dessas, e se quiser ver um vídeo onde eu falo como pessoas burras são aprovadas em concursos difíceis, é só clicar aqui ao lado. E veja um método muito bom para aprender e passar em concursos públicos. Te vejo nesse vídeo.